Meus irmãos, queridos irmãos, boa tarde. Mais uma vez uma alegria muito grande poder estar aqui nessa casa querida, da qual tenho uma maior satisfação, uma alegria de fazer parte, para que a gente possa refletir um pouquinho mais, sobre a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. É o que temos para o momento. Nessas lives, nós estamos ainda no meio dessa pandemia, então devemos aproveitar o que nos é dado. E o que temos, de acordo com a generosidade imensa do nosso Deus, são essas oportunidades de reflexões que nós estamos tendo aqui, através dessas oportunidades online. Eu trouxe para essa tarde uma reflexão, a qual eu tive a satisfação de fazer em casa, a partir de um trecho da carta que Paulo escreve aos Coríntios, mais especificamente a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Corinto, uma cidade à época de Cristo, não mais uma cidade autônoma, grega, mas sim uma cidade do Império Romano, capital da província de Acaia, uma cidade muito importante, uma cidade que tinha 2 sistemas portuários, uma cidade cosmopolita, onde moravam basicamente homens livres, das mais diversas raças e judeus, uma cidade de muitos templos. Inclusive ali existiam 2 templos suntuosos, o templo de Apolo e o templo de Diana, e uma cidade onde o cristianismo proliferou bastante, onde a comunidade de Corinto cresceu muito, uma comunidade a qual Paulo dedicou 18 meses da sua vida, e posteriormente ainda Apolo teve lá e substituiu Paulo e fez também um grande trabalho lá. Apolo de Alexandria, grande homem de grande eloquência, de grande conhecimento das coisas do Evangelho de Jesus, também fez um grande trabalho lá. Mas Corinto, como toda comunidade, tinha diversos problemas, e Paulo teve que se fazer presente, teve que atuar naquela comunidade, apesar de não estar lá fisicamente. Obviamente ele já tinha saído de Corinto quando ele escreveu essas cartas. E essa carta, a primeira carta, se a gente der uma leitura mais a fundo em Corinto, a gente vê que ela é uma igreja muito problemática em alguns aspectos de doutrina mesmo, e que precisou ostensivamente daquele pastoreio, daquela orientação de Paulo. E esse capítulo 10 da primeira carta, ele é um trecho onde Paulo admoesta, ele chama a atenção bastante da comunidade de Corinto para certos erros que essa comunidade cometia. Dessa forma, ele entende que aquela comunidade precisava muito se vigiar, estar atento às suas falhas. A comunidade estava cometendo, segundo as palavras de Paulo, muitos erros, muitos pecados. E Paulo, como grande comunicador que era, um homem que de uma eloquência, imagino eu, e pelo que a história conta, assim, bem acima da média, um homem de muita fé, de várias frases que viraram realmente frases de efeito, frases fortíssimas. E nesse versículo 12, nesse capítulo 10, no seu versículo 12, Paulo fala uma frase, fala uma expressão, que é exatamente o título da nossa conversa, que ele diz uma frase que a maioria de nós conhecemos, que é: aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, essa advertência de Paulo, ela tem uma luz diferente, ela tem uma abordagem diferente, porque Paulo refere-se especificamente aos cristãos que estão firmes na caminhada. Paulo, ele chama a atenção, ele escreve essas cartas especificamente às pessoas que estão de pé, que estão na caminhada, e que elas tenham cuidado para que não caiam. E é interessante a gente imaginar que para a pessoa não cair, como Paulo chama, tem que estar de pé. E se a pessoa está de pé, ele está na batalha do Evangelho, ele está na batalha da transformação moral, ele está na batalha da reforma íntima, ele está buscando, através do aprofundamento no Evangelho, e nós ainda aprofundamento também através da doutrina espírita, nós estamos buscando nos melhorar. Nós estamos buscando vencer nossas limitações, nós estamos buscando vencer nossa falha. Nós estamos de pé, nós estamos na batalha, como soldados nessa luta tremenda contra nossas mais inferiores tendências. Nós estamos nessa batalha. E ao mesmo tempo que Paulo repreende esses cristãos,
Eu entendo essa frase também de Paulo como um grande incentivo, porque à medida que nós caímos, inicialmente nós nos prejudicamos bastante, mas também muitas pessoas ao nosso redor também sentem a nossa queda no Evangelho. Porque, meus irmãos, mesmo as pessoas mais próximas a nós, que mais nos perseguem, que mais nos criticam, tenham certeza que aquelas pessoas estão começando, aqueles espíritos que nos rodeiam, estão começando a ser impactados, a serem tocados pela nossa transformação. O nosso testemunho faz diferença também na vida dessa pessoa. E a partir do momento que a gente tropeça, que a gente cai, a gente também afeta negativamente a caminhada dessas pessoas. Daí a nossa responsabilidade. E daí a importância da gente estar atento, da gente estar de pé, para que a gente não caia. Esse é o grande incentivo de Paulo nesse texto. Se a gente puder ler esse capítulo 1 de Paulo, a gente tem que estar atento para não cair, para não retroceder, para não estagnar na caminhada, no aperfeiçoamento, na nossa reforma íntima, na nossa imitação de Cristo. Esse é o grande pontapé, assim, a grande mensagem desse versículo 12 dessa primeira carta. Não é? Então nós temos que estar de olho no pecado que nós cometemos. E assim, eu até observo que para algumas pessoas do nosso meio espírita, existe um certo ojeriza, não gosta muito dessa palavra pecado, né? Porque exatamente, mas a palavra é essa mesmo. Pecado significa errar o alvo. Então, quando nós pecamos, nós agimos em desacordo com a lei divina que está na nossa consciência. Nós agimos em desacordo com essa lei divina que nos é revelada, que nos é descortinada, que os nossos olhos começam a vislumbrar. Então, o pecado, e aí abrindo mão daquela visão do Antigo Testamento, daquela visão, ora meus irmãos, não é da gente imaginar, não é da gente querer ou desejar que pessoas há 3.000 anos atrás pudessem ter a visão do pecado que nós hoje como espíritas temos. Nos é muito mais claro a visão misericordiosa como os cristãos, nos é muito mais claro a visão do verdadeiro sentido, da verdadeira consequência do pecado. Obviamente nós sabemos, o pecado não nos joga numa condenação eterna. O pecado pode até nos fazer tropeçar, mas cair nós não queremos cair, nós não pretendemos cair. Nós não estamos sob o jugo de uma possível condenação eterna. Eu tenho um trecho aqui que, se a gente ler do profeta Isaías, para a gente ter uma ideia dessa visão de pecado de há 3.000 anos atrás, o profeta Isaías diz que eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Nós vemos aí uma visão de pecado ainda muito inicial, muito primitiva. Igual a gente quando obedece nosso pai na infância, a gente obedece sob a ameaça de uma sandália, de um castigo, não é? Mas à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai tomando conhecimento, que a nossa consciência vai se alargando, nós começamos a compreender o amor dos nossos pais por nós, e nós começamos a agir, a obedecer, a fazer tudo o que eles pedem por amor, por gratidão, né? Então, e da mesma forma acontece em relação ao povo de Deus, em relação ao pecado. Nós não estamos mais nesse nível, nós não estamos mais nesse patamar de obedecer ao Senhor, de obedecer, de seguir as suas leis por temor. Nós sabemos que não é assim que funciona. Nós buscamos obedecer ao nosso Deus porque nós buscamos descobrir esse amor e porque nós buscamos a transformação. Eu não ajo de forma correta porque Deus pode me punir se eu não agir. Eu busco agir de forma correta porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu trabalho na minha reforma íntima. Eu quero que meu espírito dê sempre passos à frente em direção a essa perfeição. Não é? Então, esse é o sentido de não pecar. Então, quando a gente usa a palavra pecado, a gente deve usar sem medo. Nós pecamos, mas nós temos que aprender, eu e você, a dar o verdadeiro sentido desse pecado. O verdadeiro sentido, a verdadeira consequência desse pecado. Primeiro, João, quando escreve a sua carta, ele diz:
No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, quem obedece a Deus por temor, quem segue as suas leis, quem trabalha, se a gente até ainda hoje está na caminhada do cristianismo, por temor do castigo divino, nós precisamos ler mais, nós precisamos nos aprofundar mais, nós precisamos nos colocar mais na presença de Deus. Porque essa visão não é a visão do amor, não é a visão do cristianismo. Não é a visão do cristianismo. E quando Paulo fala que quem está de pé, cuidado para não cair, ele refere-se exatamente a mim, a você sim, meu amigo, que está nessa reforma, nessa batalha da reforma íntima, porque a gente sabe que não é fácil. Nós sabemos que é uma luta sistemática contra nós mesmos, contra as nossas tendências egoísticas, nossas tendências secularmente egoístas. Esse é o sentido do pecado. Nós não queremos pecar, nós não queremos errar o alvo, nós não queremos desobedecer essa lei de Deus que está na nossa consciência por consequência do amor, esse amor de Deus que vai crescendo em nós à medida que nós nos assemelhamos ao Cristo. Isso é fundamental, né? Então a gente entender as consequências desse pecado, isso sim. Se a gente for lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, a gente tem que ler, é belíssimo e é muito esclarecedor. 8º item: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações o começo do progresso, né? Então é uma consequência, é causa e efeito. Pensemos no pecado, pensemos em não cair, pensemos em nos manter de pé para caminharmos sempre nesse melhoramento, para caminharmos sempre nessa evolução. E não porque ao morrer nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno, nós vamos para um castigo eterno, um castigo infinito, não é? Então, esse ponto que a gente tem que atentar. Nós estamos de pé porque nós amamos, nós somos o exército, né? Nós somos os seguidores de Jesus Cristo, nós somos espíritas que estamos nessa caminhada por amor e não por temor. E nós não queremos cair por amor a Deus, por reconhecimento dessa sua ação misericordiosa para conosco. E é mais ou menos isso que Paulo passa nesse capítulo 10 dessa carta de Coríntios. Obviamente que numa linguagem ainda, se a gente for ver uma linguagem ainda aplicada àquela época, né? Mas entendendo obviamente que Paulo tinha total entendimento do que era realmente o pecado, do que era realmente errar. Tanto que quando Paulo escreve aos Romanos, está lá no capítulo 8, ele diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não é? É consequência. A partir de Cristo Jesus, o pecado toma uma dimensão real. Nós não pensamos mais, nós não temos a crença, nós não temos as bases, vamos usar a expressão teológicas, mas não se aplica, mas vamos expressar as bases morais também daquele povo daquela época. Então nós temos que cuidar para não cair. E a gente cuidar para não cair, a gente tem que entender realmente o que significa esse pecado e de que forma nós podemos cair, né? E contra o que lutamos? Contra o que pode nos levar a pecar, contra o que pode nos levar a errar, né? Inicialmente, se a gente entendendo que nós, revelado claramente pela nossa condição espírita, que nós somos totalmente influenciados pelo mundo espiritual. Nós somos totalmente influenciados pelos outros espíritos, assim como somos influenciados também pelos espíritos encarnados. A influência dos espíritos ditos maus, dos irmãos que ainda estão um pouco atrasados, podem nos levar ao erro, sim. Nós vivemos nessa influência. Então, lá na questão 459, influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos,
muito mais do que imaginais. Influenciar ao tal ponto que de ordinário são ele que vos dirigem. Então nós temos que estar atento a essa influência espiritual que pode vir sobre nós se nós abrirmos a guarda, se nós abrirmos janelas, se nós abrirmos portas, para que esses irmãos ainda presos a algum tipo de atraso, algum tipo de rancor, algum tipo de sentimento ruim, venham nos afligir e venham nos levar a pecar. E como nós evitamos isso? Vivendo plenamente, buscando viver plenamente segundo a imagem de Jesus Cristo, analisando o que é que a gente assiste, analisando o que é que a gente escuta, estando em prece, fazendo o estudo do Evangelho, fazendo a caridade, ou seja, criando em torno de nós uma psicosfera, um ambiente, uma atmosfera que não vai permitir que esses espíritos que por um motivo ou por outro queiram nos fazer cair, como Paulo nos advertiu, não tenham força, não tenham como chegar a nós, porque é simplesmente por atração, por sintonia. Se nossa sintonia estiver numa frequência que seja totalmente oposta a esses espíritos não vão chegar até nós. Imagine você que gosta de música clássica, que gosta de uma música mais refinada, eu vou levar você para um baile funk, você não vai querer ir, e vice-versa. E no mundo espiritual acontece da mesma forma. A maneira que a gente tem para se resguardar, para se proteger dessas más influências, é que nós estejamos sempre criando em torno de nós uma boa vibração, criando em torno de nós uma psicosfera, um ambiente que nos leve, que afaste essas maus entidades, que afaste esses irmãos ainda que não estão tão bem, que querem nos ver cair, que querem nos puxar para o chão, que querem nos derrubar. Então a gente tem que estar atento a isso. E à medida que a gente cuida disso, à medida que a gente se atenta a isso, a gente entende que vai ser mais difícil a gente cair por essa influência. Vai ser muito mais difícil. Mas vamos dizer, o grande vilão, a grande armadilha que pode nos levar a cair são realmente as nossas tendências. São realmente as falhas que nós ainda trazemos, que nós aprendemos ao longo dessa nossa existência espiritual e que ainda estão em nós. Tudo está impresso no nosso espírito e nós reproduzimos nessa vida. E sobre isso, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 6, preces, na coletânea de preces espíritas, lá diz que em nós mesmos está a causa primária de todo mal. E os maus espíritos não fazem mais do que se aproveitar dos nossos pendores viciosos. Então, os maus espíritos, eles vão tentar a gente no que é nosso ponto fraco. Eles não vão nos tentar nos fazer cair. Se algum espírito tem o desejo de nos derrubar, ele não vai trabalhar do que nos é indiferente. Ele só vai me tentar no que realmente pode me levar a pecar, o que é mais fácil. E nossas más inclinações, como ele citou, tem um trecho muito lindo no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 129, que diz assim, que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Examinemos particularmente os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana e primitivista. E aí a importância do autoconhecimento. Aí a importância da gente conhecer nossas limitações, da gente conhecer as nossas tendências que não podem nos levar a cair, as nossas tendências que podem nos levar a falar. Trabalhar a reforma íntima é se conhecer, é se melhorar, não se colocar em situação de provocação de queda, como diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É a gente não se colocar em situação, sabendo das nossas fraquezas, que possa nos levar a cair. Então, meu irmão, que cuidemos todos, que estejamos de pé, para não cair, olhando o ambiente, que estamos olhando as más influências e principalmente cuidando da nossa reforma íntima. Vamos trabalhar para que não caiamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua paz. Assim seja. Senhor Jesus, Mestre Supremo de nossas vidas, aqui estamos, Senhor.
vos agradecendo pelo muito que a vossa misericórdia infinita tem derramado sobre todos nós, os homens da terra. Envolve-nos a cada um na vossa paz, na vossa luz, no vosso amor. Enche os nossos corações de alegria, de esperança, de fé, de vida. Acende em nós, Senhor, essa porção sublime da esperança. Ensina-nos a compreender o porquê das dificuldades no mundo. Ajuda-nos a vencer a cada etapa de nossas vidas, enchendo-nos de muita fé, de muita compreensão, de uma visão do porvir mais dilatada, para que compreendamos de uma vez por todas, ó Senhor, que a nossa estadia no mundo é transitória e que o lugar que fostes preparar para todos nós está nos aguardando, para além das tribulações da vida física. Permanece conosco, ajudando-nos, inspirando-nos, curando-nos e tornando-nos melhor do que somos. Fica conosco, Senhor, para sempre. Que assim seja.